Olá, pessoal. Mais uma semana nós com o nosso podcast Confecção que dá certo. Obrigado mais uma semana nossos ouvintes da CBN Caruaru. E como toda semana nossa proposta de trazer informação, de trazer conhecimento para o Polo de Confecção do Agreste. Eu, Romildo Pereira, junto com Érico Freire. Olá, ouvinte CBN, mais uma semana de muito conhecimento. Hoje nós vamos trazer um assunto que está em alta, né? Na região, não só na região, mas acho que a nível Brasil, né? Esse assunto é um assunto que nós já conversamos em uma outra oportunidade e resolvemos estendê-lo mais para tirar algumas dúvidas, que são várias dúvidas, inclusive pessoalmente tenho muitas dúvidas, que é a reforma tributária. Então a gente trouxe hoje um especialista, o Kleber Dias, não é isso, Kleber? Seja Kleber é bem-vindo. contabilista, aqui na região já do Polo de Confecção do Agreste, já tem empresas aqui no Polo de Confecção, assim, do segmento até diferente, né, no Polo, mas como a reforma tributária estende todos os segmentos, a gente ficou muito interessado em trazer o Kleber para trazer aqui as informações para a gente. Então, o Kleber ele é contabilista, é diretor da empresa A&D Assessoria, não é isso? E tem MBA em Planejamento Tributário e Gestão de Negócios Tributários. Então, Kleber, muito prazer em recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, hein? Olá, Romildo. Olá, Eric. Olá a todos que ouvem o programa, ouvem e assistem o Confecção que dá certo, que é esse programa que tanto traz informação. E hoje a gente vai ter aqui uma desmistificada da reforma. Vamos tentar passar para vocês aí de uma forma leve, de uma forma que vocês entendam e que sintam que o impacto realmente vai surgir, mas que a gente estará preparado porque programas como esses fazem com que a gente esteja preparado nesse momento. E como ele mesmo falou, como o Kleber mesmo falou, é o impacto da reforma tributária no polo de confecção do Agreste, né, que nós vamos falar hoje. E para começar essas perguntas, eu queria que você informasse realmente, explicasse sobre essa reforma tributária. O que é essa reforma? Qual o impacto que ela vai causar na região e até a nível Brasil, né? Outra pergunta, vamos lá. Para começar, a reforma tributária não surge agora, como muita gente fala, tipo que surgiu realmente em 2019. A reforma ela surge de uma nova criação do Código Tributário Nacional, que era de 66. Então, logo que saiu a Constituição em 88, surgiu logo essa proposta de se criar um novo Código Tributário que batesse mais com o momento que o Brasil vivia ali. E como a gente sabe, durante os anos 90 ali a gente viveu uma economia bem conturbada até que o real chegasse ali, né? Então, assim, ali fez com que esse momento fosse adiado. E de lá para cá surgiu novos governos, novas propostas, mas digamos que sempre ela não rolava de fato. O que aconteceu agora é que em 2019 foi criada a PEC, que virou a emenda constitucional 132 de 23, que foi aprovada agora no final de dezembro de 23, e a partir dali surgia um novo modelo de tributação no Brasil. Surgiu um modelo que parece mais com o resto do mundo, digamos assim. A reforma tributária ela fazia com que outros países que investem, por exemplo, investissem no nosso país porque a nossa tributação ela não é tão transparente como nos outros países. Agora há pouco eu estava conversando com o Eric e falando que, tipo, nos Estados Unidos, quando você vai comprar, por exemplo, o valor do produto está lá na prateleira por R$ 10. E aí, quando você vai pagar o produto lá, na saída, ele está lá por 11, 10,70, enfim. Porque, na verdade, eles cobram o tax, que seria o imposto. É o imposto em cima do produto. E não como é no Brasil. Como, por exemplo, o ICMS ele é cobrado por dentro, em cima de toda a base ali. O que faz com que isso encareça. O que está acontecendo é que a gente está criando também novos impostos. Esses novos impostos eles são criados e são chamados de IVA. No resto do mundo é o IVA, é o Imposto sobre Valor Agregado. Só que o Brasil é diferente de tudo. E aí o IVA do Brasil virou IVA dual. São dois impostos. Porque os estados também queriam autonomia. E a partir disso foi criado o IVA dual. Por isso, IBS e CBS que a gente tem ouvido tanto falar. E isso aí a gente discutiu bastante, é importante, e vai ter várias discussões ao longo de todo 2026 e 27, que é o ano que vai ser efetivado, porque é difícil a gente discutir algo que não foi efetivado e não foi ainda construído por completo. O que sabemos é a parte inicial,
mas tem outras que vão surgir ao longo do tempo, que aí termina aquela ansiedade, porque é óbvio, todo empresário quer saber como é que está a sua situação. Eu vou ser competitivo, não vou ser? Como é que vai ser minha competitividade em relação às empresas que vêm de outros estados para cá? Como é que vai ser a minha competitividade se eu vender para outro estado? Ou até na própria região. Então, isso ainda é uma interrogação. A gente sabe mais ou menos, mas não sabe de fato como vai ser. Perfeito sua colocação, Érico. Inclusive, não sei se você já tem percebido, mas na internet tá aquele arrasta para cima do Instagram, agora tá direto falando sobre reforma tributária. Inclusive, vários especialistas em um assunto que não está pronto. Então, assim, quando o Érico fala que não está pronto, realmente não está pronto. A gente tem muita coisa definida, inclusive a Lei 214, ela traz bastante coisa lá, dá para a gente sentir muita coisa, exemplo, o imposto vai para o destino, muitas coisas estão definidas. Mas uma coisa que não está definida são as alíquotas, que serão definidas através de uma lei ordinária. Então, sua fala é muito pertinente, porque esse arrasta para cima do Instagram está rolando bastante, e a gente também sabe que a gente tem uma região muito preparada. Os profissionais da nossa região são muito preparados. A gente vê isso porque, como eu falei para Romildo mais cedo, eu estou basicamente rodando todo Pernambuco falando sobre reforma tributária. Esteve Diego aqui, que também é muito bom. A gente tem muitos profissionais daqui de Caruaru, de Santa Cruz de Capibaribe, de Toritama, enfim, de toda a nossa região que conhecem muito o nosso polo. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter uma mudança que não vai ser toda essa pancada que está acontecendo. Por quê? Porque a gente estará preparado para o que vai acontecer. Eu acho que essa parceria empresário, consultores, contadores, ela será de muita importância e de grande valia para que a gente tenha realmente uma mudança segura. Digamos que o que a gente vai precisar é de segurança. E que facilite e fique mais simples. Há alguns anos eu tive a oportunidade de conhecer uma distribuidora de bebidas destiladas no Texas, nos Estados Unidos. E a maioria das perguntas. Tinha empresários do Brasil todo lá. Era uma comitiva grande. E as principais perguntas para o gestor lá da distribuidora era com relacionado à tributação. Então fazia como vai para lá, vem para cá, aí ele ficava sem entender. Aí até o presidente da empresa estava lá, que levou todos nós, e fez, deixa eu perguntar da forma correta. Como é que é o imposto? Eu disse, não, aqui só tem o Texas, só tem um imposto único. No caso, no Texas, a bebida é centralizada em um único distribuidor. Por conta do governo governamental, ele não libera a bebida para todo mundo. Então, ele elege um distribuidor exclusivo de destilados, e esse de destilados ele vende para as liquid stores, as lojas que vendem só esse produto. Para controle para adolescentes não beber, limitar acesso de bebida a crianças. Mas aí é um imposto único. Ele não tem diferença, é um imposto só, destilado na cadeia inteira. Aqui, destilado até tantos por cento é imposto, se for dessa forma é outra, se tiver mais ingredientes de X é outro imposto. Assim, existe uma variedade enorme de tributações no mesmo segmento. Lá não, é único. Então, realmente, de fato, eu espero que essa reforma tenha esse impacto de facilitar. A pessoa tem uma previsão, eu vou comprar o produto por X, o imposto é tanto e você paga tanto, e acabou. Se depois esse imposto aí vai ser dividido para 10 instituições, para o Estado, governo, o que for, não importa. Mas que o consumidor ele saiba exatamente quanto está pagando. Perfeito. Eu acho, assim, como você vê, como você bem falou aí, são várias especulações do que vai acontecer, de como vai ser. E ele puxou, assim, acho que uma das maiores dúvidas daqui da região é a validação disso. Quando já tem a previsão, já tem quando realmente isso vai acontecer, quando vai ser validado a reforma tributária, a partir de quando já tem isso determinado. Ótima pergunta, vamos lá. Ela passa a ser validada de fato em 23, quando a emenda é constitucional. Então, digamos que a partir dali já não teria mais volta, porque faz parte da Constituição e não teria como voltar atrás. Ela começa a validar de fato quando vem a Lei 214 de 25, que vem com as alterações que vieram agora em janeiro. A partir dali começaram a sair instruções normativas, resoluções, notas técnicas, e que vão dizer, isso daqui é para que a nota fiscal, que vai ser o principal alvo do fisco, porque uma vez a nota fiscal que será basicamente responsável pela tributação, ela esteja validada para quando for em 1 de janeiro de 26, que na verdade vai ser dia 4,
Dia 4 de janeiro, a gente começa com as alíquotas testes, de 0,1 e 0,9 na questão do IBS e da CBS. Essas alíquotas são teste. Quem é que vai pagar esse imposto? Quem não definir que estiver no CRT3, que é a classificação do regime tributário ali, do regime normal. Então, quem for lucro presumido e lucro real, vai ter que colocar essas alíquotas testes ali a partir de 4 de janeiro. A partir de 27, a gente tem uma mudança de fato, que seria os impostos. Porque o nosso PIS e o nosso COFINS, que nos acompanhou por muito tempo, morrem de fato a partir dali. A partir dali também a gente já tem uma redução do IPI para alíquota zero para os itens que não são responsáveis por mais de 2/3 da produção nacional na Zona Franca de Manaus. Então, assim, o IPI ele cai para a alíquota zero. Notícia boa, pelo menos para o polo, a gente não vai ter IPI, porque a Zona Franca de Manaus não tem uma produção relevante de confecção. Então, assim, a gente já sabe que isso daqui, IPI a gente não vai pagar, pelo menos até 2032, que nada seja definido lá, a gente não tem mais IPI aqui no polo. Certo? E aí, vamos lá. A partir de 27, mudamos para o CBS, a gente começa a ter algumas mudanças já, como falei agora há pouco com o Érico, que acabam com algumas brechas. Por exemplo, recuperação tributária de PIS e COFINS monofásico, isso acaba. Por que acaba? Porque o CBS ele é tributado naquela determinada categoria de produtos ou prestadores de serviço, que vai haver as reduções, vai haver também alíquota zero, redução em 100%, as casquinhas de banana que a gente sabe que no Brasil continuam sempre a ter. A partir de 29, a gente tem outra mudança. O nosso querido ICMS e ISS, que tanto são fruto de contestações, ele começa a morrer gradativamente. Ele começa a ter uma alíquota reduzida para 90% e a entrada do IBS em 10% a partir de 29. Essa alíquota ela vai aumentando de 10% em 10% até final de 31 de dezembro de 32. A partir de 33, a gente já tem novos impostos totalmente instituídos no Brasil. IBS, CBS e ainda tem um outro, que quando o Érico falou da bebida eu lembrei, que é o imposto seletivo, que ele na verdade serve para... O imposto seletivo ele serve para deixar o mundo mais justo, digamos assim. Exemplo, vamos falar num caso prático aqui de um veículo. Um veículo, ele, se for elétrico, ele terá uma alíquota de imposto seletivo menor, porque ele não agride tanto o meio ambiente. Se ele não for, se for um carro ali movido a diesel, por exemplo, ele terá uma alíquota de imposto seletivo maior. Mas a mudança ela começa nessa linha. Não, Certo. é muito E bom. assim, em relação ao que você falou aí, porque quando você vai respondendo, vai surgindo as dúvidas, que eu acho que eu estou tirando dúvidas Isso é bom, minhas isso é bom. pessoais, para que, e que eu sei que muitos empresários, se a gente tivesse assim, perguntas ao ar, seriam esse tipo de pergunta. Você falou aí de uma alíquota teste. Essa alíquota teste. Como é que vai funcionar? Eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Como é que vai funcionar? Eu já pago determinados impostos já há muito tempo. Aí essas testes vão substituir, eu vou ter que pagar o que eu já pago mais essa daí. Como é que funciona essa questão desses testes? E até quando esses testes vão ser? Ótima pergunta. E lembrando também, né, que boa parte dos confeccionistas aqui são do Simples Nacional. Isso. Então é importante assim, do Simples Nacional como é que funciona e para as outras metodologias de empresas como é que funciona para os confeccionistas ficarem cientes. Porque Muito diante bom. desse teste aí que você falou, essas alíquota teste, já surge um monte de dúvida. A gente já paga impostos, a maioria dos empresários e a gente mesmo, como pessoa física, a gente já paga impostos que a gente nem entende como paga tanto imposto. Aí você vem falar, nesses testes aí, quer dizer, eu já pago o que paga, ainda tem mais uns testes, quer dizer, eu vou pagar o teste, se esse teste não der certo, até quando eu vou ficar nesse teste? Ótima pergunta e dá para contextualizar muito bem com o Simples. Primeira notícia, em 26 não tem impacto para o Simples, certo? Já está definido através da própria Lei Complementar 214 que em 26 a gente não tem impacto. A partir de 27 a gente começa a ter alguns impactos ali. Como, por exemplo, a receita do CPF do Simples se juntará à receita do faturamento da empresa para meio de desenquadramento do Simples. Então, digamos que o governo meio que está expulsando as pessoas do Simples ali, porque o Simples ele é um benefício que eu acredito que o governo não tende também a ficar por muito tempo, como, por exemplo, até 2073, como algumas pessoas preveem. Eu não acredito muito nisso. Ou talvez criar uma nova sistemática. Vamos lá. Em relação ao imposto seletivo, ao imposto teste ali de janeiro de 26, ele vale para as empresas do regime normal,
E ele só será pago, basicamente, já definido, ele será pago por quem não incluir. Então é momento de você, empresário, falar com o sistema que você tem ali e dizer, ó, eu preciso que você inclua as alíquotas testes ali a partir de 4 de janeiro, que é quando realmente começa a valer de fato. Caso eu não inclua, e sinceramente eu não acredito que no primeiro momento o governo colocará multas, até porque, tipo, vai ser um verdadeiro carnaval ali em janeiro, né? A gente Uma vai ver um adaptação carnaval muito. antecipado. Mas ele diz que vai tributar caso você não inclua. Então, assim, o que eu aconselho de cara, para que você não tenha multa agora no início de janeiro, é que você fale com o seu sistema de só preciso que você inclua as alíquotas testes ali, que já está liberado, inclusive, o ambiente de produção, para saber se a nota será validada ou não. Qual a nota que não será validada ali a partir de 4 de janeiro? E aí o cara vai ligar para o contador e vai dizer, ó, não está saindo minha nota, não está saindo. Não vai sair quando você não estiver com os campos de IBS e CBS. Se eles estiverem zerados, vai sair sim, e aí você pode correr o risco de pagar o imposto sem dever. Porque não é devido, uma vez que é teste. Entendido. Perfeito. E é muito importante os confeccionistas que estão nos assistindo procurem uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, para procurar entender. Eu sei que muitos confeccionistas têm o básico do contador ali para fazer o dia a dia da empresa, mas a gente está falando de algo novo que boa parte dos contadores não estão habituados a trabalhar. Então, assim, o Kleber Dias vai deixar os contatos aqui, rede social, telefone, tudo, da AID, assessoria. Acredito que faça uma consulta, faça um diagnóstico do que você precisa, do que precisa ajustar, com pessoas de fato entendam do assunto, e em seguida fale com o seu contador para executar isso dentro da empresa. Ou até mesmo nem falar, mas cobrar como tem que ser feito, né? Porque o contador ele tem que instruir a empresa a fazer a coisa certa. Então é preciso, você disse, tem o nosso polo de confecção, ele está preparado para essas mudanças. Vocês, contadores, né, estão preparados para essas mudanças. Mas muitas vezes o profissional, a empresa é pego de surpresa nisso daí. Então é por isso que a gente está trazendo, como é nossa missão, é trazer aqui entendimento para as empresas de confecção, para o polo de confecção do Agreste. A gente está trazendo esse assunto já pela segunda vez, justamente para preparar as pessoas, para dar um conhecimento. É pouca coisa, porque pelo tempo que a gente tem aqui, mas a gente está fazendo isso para ajudar, que essa é a ideia do nosso programa Confecção que dá certo. Mas assim, o que é que eu queria saber de fato mesmo? Eu, como empresário, eu queria saber esse impacto, né, da reforma tributária. O que é que vem de positivo e o que é que vem de negativo para isso? Porque né, é muito complexo o assunto. É alíquota, é muita coisa, é tributos novos. Eu sei que, assim, no geral, que a reforma tributária ela vem para unificar alguns impostos, tornar um imposto só, como vocês deram o exemplo aí dos Estados Unidos. Mas isso é bom, isso vai ser melhor para as empresas. O que é que tem de bom e o que é que tem de ruim? Porque o governo não vai fazer uma coisa só beneficiar, como o Simples, que é uma coisa que beneficiou muito as pequenas empresas, porém, o governo está enxergando já há muito tempo que isso não está trazendo como o Pix, que está uma polêmica aí em torno do Pix, né? Que é outro assunto, depois a gente vai falar em outra oportunidade. Mas eu queria saber realmente os pontos positivos, os pontos negativos para o empresário, de fato, nessa reforma tributária. Que coisa boa. Vamos lá, ó. Dá pra gente regionalizar isso. Ficaria até melhor, Importante. né? Vamos lá. O que vai ser melhor para o contribuinte, para o consumidor final? Isso fica mais transparente. Você vai saber de fato, como o Érico bem pontuou, quanto está pagando de imposto, que no Brasil hoje é um verdadeiro arcabouço. O que era 1/5 e o pessoal fez uma revolta lá nos antigos, hoje são 2/5. Hoje nossa tributação chega a 40%, só que está tudo embutido ali e você acaba não entendendo, certo? Essa transparência realmente é um ponto muito positivo da reforma tributária. Também a gente vai ter um sistema nacional, digamos que não tem mais regra para cada município, regra para cada estado, então eu também acho que isso é um ponto muito positivo. Só que a gente pode regionalizar e sentir que a gente tem um grande incentivo aqui no polo de confecções. E esses incentivos regionais, eles acabam com a reforma tributária. Então, assim, a gente basicamente hoje, aqui no polo de confecções, a gente basicamente não paga ICMS. Vamos ser vida real, a gente basicamente não paga ICMS. O que vai acontecer? Isso vai ser igual para todo o país. Então, a gente começa a ser igual a outros polos, como, por exemplo, Fortaleza é um polo, Goiânia tem outro polo. Então, assim, a gente começa a ficar igual a esses lugares. O que é que a gente tem de diferente e que a gente vai ter que entregar? Primeiro que a gente tem mercadoria de fato. Então, a gente já tem esse ponto
muito positivo. Por exemplo, às vezes o cara pega, faz uma excursão para Fortaleza, para Goiânia, e chega lá e ele não vai ter a quantidade de produtos que a gente tem aqui, porque aqui a gente tem a certeza de que tem o produto. O que é que a gente vai precisar fazer, uma vez que a gente vai receber realmente um impacto tributário? A gente vai começar a pagar IBS, que não pagava basicamente ali o ICMS. Então a gente vai ter que profissionalizar nossos negócios. É essencial aquela parceria que eu falei. Esses programas são essenciais para que a gente tenha essa segurança quando chega lá no momento crucial. A gente vai começar a ter que fazer mais capacitações, ter empresários mais profissionais. Profissionalizar o negócio desde a compra até a venda no fim, inclusive o pós-venda, ficar responsável. Você vai precisar precificar muito melhor seu produto. Digamos que a gente vai ter um pouco mais de trabalho até que a gente deixe nossos sistemas rodando direitinho. Para a empresa dar certo, processos, pessoas, sistema, contabilidade. Essa galera vai ter que andar junta. Que, certo? assim, aqui né, no cenário nosso aqui do Polo de Confecção, não tem essa. Não tem essa Não cultura. não tem essa cultura, principalmente a contabilidade. Eu acho muito, assim, pelo menos nas empresas que eu passo, essa parte de contabilidade muito. Tem algumas empresas que eu trabalho que tem o setor fiscal, o setor financeiro, o setor de RH separado, mas não é uma cultura da maioria das empresas aqui, certo? Só as empresas que têm que são bem maiores. Até umas maiores nem tem o setor. Primeiro começou com o RH hoje sendo um setor que é preciso ter nas empresas por conta de todo esse problema da saúde mental dos funcionários. Agora eu acho que a contabilidade ela tem que ser mais vista, mais presente dentro das empresas mesmo. Porque eu acho que eu queria saber da sua opinião também, como é que você vê hoje o polo de confecção, como é que ele está preparado para isso, como você acabou de falar aí, que vai ser preciso ensinar, vai ser preciso instruir mais, tá entendendo? Aí eu acredito que ele não, pela minha experiência dentro do polo de confecção, eu acredito que o pessoal não está preparado para isso ainda, pelo menos os empresários não. Não está. Será uma quebra de cultura surreal. Acho que ele até falou isso. Tipo, a quebra de cultura vai ser muito grande na nossa região. Uma vez que a gente tem que ser vida real de fato e dizer, ó, muita gente basicamente nunca pagou imposto, certo? E o que a gente vai acontecer é que quando você falou no Pix lá atrás, o governo precisava de uma coisa para amarrar isso. E é importante até, a gente não é não pagar imposto porque não era cobrado ou deixava de pagar. Não pagava porque existia um incentivo. Exatamente. Na base para não pagar. É sistemática. Isso. Perfeito. E aí, vamos lá. O que acontece é que agora a gente vai ter que pagar imposto. E pagar imposto no Brasil é legal. Você pode contestar um governo ou outro, tal, mas, tipo, pagar imposto no Brasil sempre foi devido. Sim. A gente sabe que existem os incentivos regionais. Como eu falei, por exemplo, da Zona Franca de Manaus, que talvez seja o único lugar que vai ser mantido. Porque senão quebraria aquela região de fato. As outras regiões, elas têm força para isso, certo? Inclusive, a gente já passou por um desafio muito grande, que foi aquela questão ali do... Vocês devem lembrar daquela questão do lixo hospitalar ali, tipo, e a gente sempre foi forte e a gente sempre passou por isso. Eu acho que a gente vai precisar de muito mais profissionais que estejam lado a lado com a empresa, que seja amigo de fato dos empresários e que essa cultura de contador amigo, ela fique mais presente no nosso polo, porque, tipo, isso vai fazer com que todas as decisões sejam mais inteligentes. Eu acredito muito que nossa contabilidade também fica parecida com a dos Estados Unidos. Lá vocês sabem que os contadores são basicamente consultores da empresa, são pessoas que estão ali presentes na tomada de decisão. Hoje o cara precifica, diz, comprei por 10, vou vender por 12, e na verdade não profissionaliza o negócio, não conhece o custo, assim, né? Precificação é muito complicado aqui. A maioria das empresas, pelo menos do polo de confecção do Agreste, tem um problema muito grande com precificação. Verdade. Isso é um problema muito grande que a gente vai ter que quebrar essa cultura. E o importante, Romildo, é o seguinte: temos órgãos que atuam tanto em Santa Cruz como em Caruaru que estão ajudando bastante. CDL é um deles, está promovendo vários cursos, vai promover algumas reuniões para falar sobre isso. A ASCAP também promoveu, o próprio Moda Center está pilotando também isso. O ponto é o seguinte: por falta de informação, a gente não vai ser punido. Agora pode ser punido por negligenciar. De busca, né? Você deixou de buscar. Ah, não, vou esperar. Mas na frente eu começo a fazer isso. Aí é o desinteresse. E minha sugestão é o seguinte: procure o quanto antes, porque janeiro está chegando. Todo mundo sabe aqui que dezembro, a partir do dia 20, 15, muitas pessoas já saem de férias aqui no Polo.
Então, talvez não se deixar para o último momento, não vai ter nem quem é quem recorrer para fazer algum ajuste. Então, é muito importante buscar informação. E, conforme o Kleber falou, a tomada de decisão, o processo decisório é extremamente importante a questão contábil fiscal. Porque muitas pessoas não fazem conta. Quanto foi que eu perdi aqui de malha no corte? Quanto foi que eu perdi de peças no momento da costura? No momento da estampa, quantas estampas saíram com defeito? O que foi que eu perdi aqui que eu não recebi? Então, tem uma série de perdas que vai acontecendo ao longo do processo, que muitos confeccionistas não colocam na conta e estão achando que estão ganhando dinheiro e no final estão empatando ou perdendo. Então, isso não vai caber mais. Por quê? A gente vai estar competindo de igual para igual com outros estados. Não estou desmerecendo nossa região, é uma região pujante. Tem pessoas muito boas. Kleber é uma delas, vai dar uma aula de contábil aqui para qualquer um, de qualquer lugar do Brasil, mas a gente precisa procurar se instruir. Porque a gente vai estar competindo de igualdade com Fortaleza, com Goiás, com São Paulo, com Santa Catarina, porque eles vão estar colocando produto aqui com a mesma competitividade que a gente também pode colocar lá. Sim. Então, com essa reforma, quebra essas barreiras, é todo mundo igual. E que vença quem tiver a melhor eficiência. E a melhor eficiência vem com avaliação de custos, despesas, investimentos, uma análise contábil, uma assessoria jurídica para evitar quebra de contrato, não recebimento. Então, tudo isso vai ser, eu acredito que nos próximos 2 anos aí, vão separar quem vai continuar e quem vai ficar. Eu não me lembro agora o nome da empresa, uma indústria bem conceituada que estava mudando a produção dela para outro país por conta daqui do Brasil, por conta de tributos, acho que lá seria mais barato, não me lembro onde foi e com o nome da empresa, mas eu vi isso. Você acha que com essa reforma tributária, a gente vai correr esse risco? Vai acontecer sim. Eu até vi esse caso aí, tipo, vai acontecer sim, isso é fato, mas veja, o que também tem acontecido é que eles também previram isso. A própria lei complementar ela vai colocar algumas amarras para esse tipo de operação. Por exemplo, ele não vai poder mais ter empresa do Simples aqui no país. Algumas amarras eles fizeram. E se você prestar atenção, o lugar de ganhar dinheiro é aqui. Vamos falar aqui o que está acontecendo. Vamos lá. O Paraguai tem uma tributação muito melhor do que a do Brasil. É isso que está acontecendo e aí tem algumas pessoas correndo para lá. Eu acho que essa empresa mudou para lá mesmo. Isso mesmo. E aí o que acontece é que lá eles têm uma tributação mais transparente do que a nossa. Quando as pessoas forem começando a perceber que lá em 33 nossa tributação estará mais transparente, essas pessoas começarão a voltar naturalmente. Até porque o governo já colocou esse tipo de amarra. Ele já colocou essas amarras para que você pense 2 vezes antes de você realmente sair de fato do país, certo? O que tem acontecido muito também, Romildo, e tem preocupado, é a politização da coisa. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso tem que ser responsável. Por isso, quando o Érico fala na questão dos profissionais que são importantes para isso, contadores, advogados, consultores, essas pessoas terão que ser as pessoas que de fato você precisa ouvir. E não cair em conversa de grupo de WhatsApp, por exemplo, ali, porque a gente vai precisar ser muito responsável durante esse processo. Vai ser um processo que vai ser muito doloroso, principalmente a partir de 29. Mas a gente precisa entender que ele vai ter que acontecer. E outra coisa importante, que a gente está se avaliando os possíveis caminhos, vamos supor que a gente vai regularizar e vai colocar todo mundo no mesmo patamar. Imaginando todo mundo seguindo a linha do novo formato tributário. Como é que funciona a sonegação? A gente acaba ou é muito difícil? Porque imagine que eu estou me igualando ao mercado e se eu estou me igualando, eu quero jogar um jogo ético, onde eu esteja da mesma forma que o mercado. Eu vou ter... existe preocupações da questão, esse meu concorrente vai entrar com preço bem abaixo porque vai sonegar. Não, isso vai ser muito difícil. Então, como é que está essa especulação? Ótimo você falar nesse ponto. Veja, vamos lá.
tudo que o governo precisava ali, de fato, era uma ferramenta que ele pudesse. Tanto que falou-se muito no Drex e agora já basicamente esquece do Drex. Por quê? Porque hoje o governo já tem uma ferramenta que a informação vai direto para o Banco Central. Todo mundo deve conhecer com essa informação que vai direto do Banco Central, que é o Pix. Então, assim, as fiscalizações elas aumentam por todos os lados, não só por esse lado. Primeiro lado que aumenta é o B2B, que é o business, dois business ali, que é o empresa. Primeiro que minha empresa vai querer os créditos. Quando eu comprar de Santa Catarina, por exemplo, eu vou querer os créditos para cá. Então, se o cara ali, por exemplo, é um devedor quanto mais, aquela pessoa que costuma não pagar os impostos, provavelmente o crédito dele não vai valer. Esse é o primeiro fiscal. Segundo fiscal, a Receita Federal pegou e disse, vamos dividir isso daqui entre estados e municípios. Hoje, o ICMS ele é fiscalizado apenas pelos estados. E essa fiscalização também acontecerá pelos municípios, uma vez que eles têm essa fiscalização. Além disso, tem o split, que é a questão que talvez não dê tempo de falar hoje, mas tipo, é um tema bem polêmico, que é uma questão de que o imposto vai ser pago antecipadamente para você poder se creditar, certo? Então, mais fiscais, certo? Por último, o governo achou pouco e ainda foi em cima do pessoal do CadÚnico. Ele disse, ó, eu vou te dar uma parte desse dinheiro de volta que você recebe do Bolsa Família, contanto que você compre com um cupomzinho fiscal. Então, ali o mercadinho de bairro que costumava vender sem o cupom, ele vai passar a vender com cupom. Vocês perceberam o tanto de fiscais que entraram nesse processo inteiro? Tipo, o Pix, as empresas, as pessoas físicas ali que só estão no CadÚnico. São tantas pessoas envolvidas, as prefeituras, que também vão querer a parte dela do imposto. Então, assim, foram tantos fiscais que entraram que você perceber o leque de fiscalizações aumentou muito. Por isso que eu acho que precificar seu produto corretamente vai ser essencial, uma vez que isso não acontece hoje e passará a acontecer de uma forma mais segura para o governo com um sistema muito mais robusto. Eles tinham um computador chamado T-Rex, que é basicamente, sei lá, do tamanho de umas 10 salas dessas. Eles compraram um mais robusto, que vai ser gerenciado pelo SERPRO, que é a autarquia do governo que tem ali essas questões tecnológicas. Então, assim, eles têm um sistema que será 154 milhões de vezes mais assertivo que o Pix. Então, você já sentiu que, tipo, não tem como. Terá um conta corrente lá que as empresas vão ficar se fiscalizando, uma fiscalizando a outra ali direto. E, por exemplo, às vezes a gente comprou de uma empresa lá de Santa Catarina e a empresa não pagou esse determinado imposto, a gente vai ficar vendo que ele não pagou. Então a gente vai dizer, ó, eu posso pagar esse imposto, se eu quiser, me dá o desconto. Entendeu? Vai acontecer muitas essas coisas e a gente vai sentir que esse impacto de fiscalizações será muito maior, como acontece basicamente no imposto de renda hoje. Quando a gente vê no veículo, a gente quer tirar do nome lá já para poder comprar outro no imposto de renda. Essas operações irão acontecer, certo? Eu acho que o número de fiscalizações vai aumentar bastante. A partir de 26 agora, por exemplo, os cartórios irão receber uma demanda muito grande, que é o cadastro do CIB. Todo imóvel terá um CPF. Então, a partir daí, a gente já percebeu o tanto de fiscalizações que vai acontecer uma em cima da outra. Então, assim, tudo bem amarrado. Isso vai amarrar demais. Isso é bom, porque garante a regra do jogo e quem estiver não seguindo a regra pode ser colocado para fora. Aí dá, porque uma coisa é você competir por eficiência dentro de regras. Uma coisa é você competir por eficiência, fazendo de tudo para manter a eficiência e seguindo fora da regra. Aí termina que você perde o controle, não tem como competir, de fato. Você está certinho. Isso acontece, por exemplo, no nosso polo, um banco ali, um banco da feira, por exemplo. O cara tá ali na esquina, ali, pagando todos os impostos, e aí, tipo, ele produz uma mercadoria até melhor do que a do outro cara, só que aí, tipo, o cara pega e produz uma mercadoria parecida, só que o cara não tem custo de operação, o cara não tem impostos, tipo, isso faz com que o jogo fique realmente desleal. E eu acredito que essa igualhada no jogo, ela acontecerá naturalmente, vocês vão perceber isso já a partir de 26. Perfeito. Como falamos, né, que as empresas precisam se preparar para esse impacto, que realmente é um impacto muito forte, que vai ter, acho que tem empresário aí que não tem nem ideia do como vai ser, acostumado a trabalhar, no caso, essa cultura que a gente já tem aqui na nossa região, vai ser um impacto muito forte. Então, eu queria saber de você,
como esses empresários, assim, além do conhecimento que é importantíssimo buscar, como se preparar aqui na nossa região para isso, para receber esse impacto. Se você tem algo aí a falar, que a gente já está basicamente no finalzinho do nosso programa, e eu queria saber se tem algo, se você tem alguma coisa, algum evento que você esteja organizando, se tiver, a gente convidar os empresários a participarem disso aí, um caminho para eles, para iniciar isso, porque a gente vai ter o recesso de final de ano. Aí logo em seguida, no início do ano já começa tudo isso. Então, como se preparar assim a nível emergencial agora para esse impacto? Vamos lá. Tem dois. Vamos falar aqui em dois empresários. O autônomo ali, que seria a pessoa que não se formalizou e não fez nada ainda. O que eu aconselho para esse cara? Primeiramente, que ele procure um consultor, procure alguém, para que ele entenda de fato como será a operação dele. A partir daí, ele busque uma contabilidade, certo? É a primeira coisa que ele vai ter que fazer, porque, tipo, ele precisa primeiro entender. O que acontece é que muitas vezes o pessoal vai em cima do momento ali. Isso. Exemplo, em janeiro foi aquela zoada com o Pix lá, todo mundo quer abrir uma empresa agora, quer abrir uma empresa agora. Na verdade, muitas dessas pessoas não precisavam abrir empresa. Eles apenas estavam com medo do momento, né? Sim. E aí, tipo, procura o consultor vai fazer aquele trabalho de precificação, de organização na sua empresa, porque vai precisar organizar todos os processos. Organizou tudo isso, contabilidade. Beleza? Esse daí para o cara que não está formalizado, nada, que vai precisar se formalizar sim a partir do ano que vem. Agora vamos falar com um empresário que já tem um impacto tributário, que já conhece todas as regras do jogo, que sabe que a gente tem um incentivo. Essa turma, ela é muito melhor da gente explicar, porque ele já sabe que o imposto é devido. Então, tipo, o que ele vai fazer de fato é a questão do amigo contador, é a questão do contador consultivo, a questão da consultoria funcionar de fato, porque é a hora dele entender que o jogo vai mudar e que a gente vai ter que ser mais competitivo com outras coisas e não apenas com o incentivo do imposto, certo? A gente sabe que essa regra do jogo começa a mudar ali a partir de 29 da nossa região, mas tipo, antes de ir lá, eu preciso saber que eu preciso estar preparado. E, sinceramente, as pessoas que já pagam impostos é mais fácil de entender. Porque eles já basicamente já colocam ali na precificação do produto. Ele já diz, não, aqui tem isso daqui, tem o tanto de custo, pronto. Então, assim, essa pessoa ela vai só se reinventar em relação ao valor do imposto. E se reinventar em relação às estratégias. Então, acredito que muitos profissionais estarão envolvidos nesse processo. O pessoal do marketing será muito importante para isso. Pessoal da consultoria, pessoal da contabilidade, pessoal das entidades, como CDL, a SIC, essas entidades com quem a gente já tem uma parceria boa, inclusive o Milton falou. Semana passada a gente estava na Moda Center falando sobre reforma tributária lá, um grande evento que até ele ficou sabendo lá que foi o pessoal da CDL que fez lá. E tipo, a gente sabe que os profissionais da nossa região são muito bons. As nossas entidades, eu também estou presidente da Asconto, que é a Associação dos Contabilistas de lá. A Asconto tem feito muitos cursos voltados para a reforma tributária, uma vez que a gente sabe que será necessário ter muitos profissionais. Não é hora de trabalharem o ego ou a individualidade. É hora de trabalharem o coletivo. Vai ter muita oportunidade para contador, para advogado, para empresário, mas a gente precisa se unir. É um momento de união onde a gente tem que realmente mostrar que quanto mais juntos estivermos, melhor a gente passará por esse processo. Com certeza. E o nosso confeccionista quiser contratar os serviços da AID com assessoria, procura quem, qual o telefone, rede social. O nosso Instagram... Pode falar até para nossa câmera. Falando para cá, né? Pronto, ficar bonitinho aqui. Vamos lá. AED Assessoria Contábil no Instagram. Kleber Dias Contador é meu Instagram. Muita gente acha mais fácil de encontrar por lá. E a gente tem uma contabilidade voltada para supermercados e mercadinhos. A gente trabalha muito esse ponto. A gente conhece o polo, porque uma vez que a gente é daqui, né? A gente está aqui desde todas as lutas. Inclusive da sistemática, a gente estava nessa luta lá. E procurando a gente através do Kleber Dias Contador ou AED Assessoria, você vai encontrar uma contabilidade que conhece do ramo ali, que vai fazer com que seu processo seja menos doloroso. Bom, perfeito. Então, finalizamos já o nosso programa, o podcast Confecção que Dá Certo, hoje com Kleber Dias, falando sobre reforma tributária. Vai estar no nosso Spotify e no YouTube, para quem quiser
conferir e escutar e entender esse assunto na íntegra. E eu queria agradecer a Kleber por essa oportunidade. Kleber, foi um Obrigado. prazer recebê-lo, certo? Parabéns pelo seu trabalho, que eu sei que eu conheci você há pouco tempo, mas eu sei que você faz um trabalho muito bom. Conheci as suas instalações, a sua escritório, é bem, assim, uma estrutura muito boa, uma coisa que a gente vê que é uma coisa muito profissional, que é o que aqui as pessoas precisam, certo? Dessa região, profissionalismo, pessoas que entendam realmente do que estão oferecendo, porque muitas vezes a contabilidade para alguns empresários é um tabu, eles não entendem nada, só paga o que você manda e acabou, entendeu? Então, você ter essa, como você falou, importante agora nessa reforma, nesse impacto da reforma, termos a união de todos. Tem a IASCAP, né, que é uma associação que já estivemos com o presidente aqui, e ele pedindo para que os empresários participem, que colaborem, que estão ali juntos por um só objetivo, pelo crescimento do nosso polo confecção, que já é gigantesco, mas precisa entender isso aí, essa parte da reforma tributária, que é um impacto forte, eu tenho certeza que vai ser forte, então é preciso dessa união. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, participar do nosso podcast. Eu que agradeço a vocês e contem sempre com a gente. Como eu disse, a força será do coletivo e a gente vai estar junto nessa luta. É como diz, vamos juntos. Vamos juntos e a gente vai vencer essa batalha aí e vai vencer bem. Que Com juntos somos certeza. mais fortes, né? Com Exatamente. certeza. Então, obrigado aos ouvintes da CBN Caruaru. Muito obrigado por mais essa oportunidade aqui de estarmos aqui oferecendo a vocês conhecimento e entendimento. Essa é a nossa obrigação, é essa a preocupação da Nacional Texto e de nós, que todos nós que fazemos aqui o programa Confecção que dá certo. Obrigado e até o próximo Obrigado. programa.